como é que é pro brasileiro médio hoje, que não tem acesso a, sei lá, ou tem acesso ao SUS, mas tem acesso a todas as dificuldades, não tem acesso a um convênio, um plano de saúde, um psicólogo com renome e tudo mais. Como é que é o acesso para essas pessoas ao tratamento hoje? Cara, é um acesso penoso. Vamos lá. O que a gente tem de fato, de verdade, disponível? Para você conseguir um psiquiatra, um neurologista pelo SUS, é difícil, é demorado. O SUS como um todo, ele é demorado. A gente sabe que a nossa saúde no Brasil, ela é um pouco precária, enfim, como muitas coisas no país. E não apenas isso, a gente tem um agravante de que os medicamentos para tratar o TDAH, eles não fazem parte do RENAME. O RENAME é a lista nacional dos medicamentos que são fornecidos. É mesmo? Não fazem parte. Então, para você conseguir uma Ritalina, um Concerta, um Venvance, enfim, qualquer outro medicamento que possa ajudar, você tem que recorrer a você comprar na farmácia, tentar um desconto ali de alguma forma, ou você pode também, dependendo do estado, do município, você pode ter uma lei, um decreto local da prefeitura que forneça naquele estado ou município. Por exemplo, eu sei que no Rio de Janeiro tem alguns locais que você encontra na rede pública, alguns estados do sul também você encontra, municípios, mas não é no Brasil. Então você tem que dar sorte de morar no lugar certo. Caramba, entendeu? Mas que bizarro, cara. É bizarro, cara, porque, inclusive, é uma luta que a gente tem travado lá em Brasília, eu e também o Movimento para a Inclusão, que a gente tem ido lá nos ministérios, tem conversado, que eles batem na tecla do custo. Não, porque é muito caro, é oneroso. Cara, oneroso, cara, se eu não me engano, o último número ia custar mais ou menos 100 a 116 milhões de reais em 5 anos, o fornecimento só da Ritalina, que é um metilfenidato mais barato, né, para a população que tem TDAH. Isso aí eles tiraram um parâmetro levando em conta a proporcionalidade das pessoas que têm TDAH no estado de São Paulo. Aí eles fizeram uma regra de 3 jogando pro Brasil e descobriram esse número. Cara, esse número parece meio alto, né? Porra, de 100 a 116 milhões, mas isso é irrisório comparado ao orçamento da saúde para medicamentos nesse mesmo período. É tipo uma coisa tipo de 1%, 2%, uma coisa assim. Então, o que eu digo para você é o seguinte, beleza, vai onerar entre aspas? Nem tanto, porque você adicionar esse medicamento não vai impactar tanto assim. Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem. Existe uma estatística do TDAH. Eu não sei, eu posso trazer aqui também, mas de cabeça eu tenho alguns números, que é o seguinte, a gente sabe que ao longo da vida, a pessoa com TDAH ela vai enfrentar um risco de autoextermínio de 4 a 5 vezes maior do que os neurotípicos. Desenvolver depressão, 3 a 4 vezes maior. Evasão escolar, 3 a 4 vezes maior. Ou seja, isso é 200 a 300% do que não é 30% a mais, é 300% a mais. Índice de repetência maior também. E aí eu te pergunto, Ed, você acha que aquela criança que repetiu de ano, porque não conseguiu um tratamento, não conseguiu psicóloga, não conseguiu o medicamento pelo SUS, minimamente, passou ali com 4, raspando, não conseguiu tirar os 5, reprovou. Você acha que esse menino cursar de novo a 5ª série, o 5º ano, né, não tem um impacto também no orçamento? Aquela criança que repetiu 1, 2 vezes, começa a ser preterido dentro da própria família. Pô, teu irmão faz, por que você não faz? Você é burro? Você é incompetente? Você quer me irritar? Tipo, a mãe, assim, às vezes mãe solo, pé da vida, porque tem que cuidar de 1000 responsabilidades e ainda tem que dar uma ajuda especial pro menino. Aí ele começa a se sentir culpado, se revolta, evasão escolar 3 a 4 vezes maior. O que vai acontecer com a pessoa que já entra num estado de marginalização? Evasão escolar, se envolve com más companhias, isso tem a ver um pouco também com a maturação um pouco mais tardia do cérebro com TDAH, isso não é para todos, tá? Isso é dado científico. Em média, pessoa que tem TDAH que tem 15 anos, ela tem uma maturidade cerebral de 14, 13 anos. Entendeu? 12 anos, pode chegar até 4 anos de diferença. Nossa, que loucura. Então, o que acontece? É uma pessoa imatura, uma pessoa um pouco ingênua em alguns casos. Já tá pra rua, já foi preterido em casa, para cair com más companhias é um pulo. E aí, o que acontece? Pode começar a delinquir, pode... o que eu tô falando, gente, claro que a vida é feita de escolhas. Eu tô falando que você tá caindo num ambiente, cara, que o cara se pergunta, meu Deus, nem minha mãe gosta de mim, eu não quero mais saber de mais nada. E acho que nem... Você pode até nem tocar e chegar no tangente a crime, falar disso, mas é questão de funcionabilidade. Quanto mais funcional os indivíduos de uma sociedade, quanto mais preparados, medicados, tratados, prontos para lidar com aquela sociedade, melhor é uma sociedade. Você colabora com o PIB, cara. Porque é aquela pessoa que ela vai conseguir... Vamos lá, então vamos pegar o mesmo Joãozinho.
Vamos pegar um universo paralelo. No universo, ele não teve tratamento nenhum, o cara mora no Brasil, não teve nem diagnóstico, quanto mais medicamento, repetiu de ano 2, 3 vezes, caiu na evasão escolar. Nisso, ele, por falta de oportunidade, por tudo que aconteceu, pode ter cometido algum tipo de delito, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente entra num dado estatístico que reforça um pouco o que eu estou falando. É muito delicado falar sobre isso, Ed, porque as pessoas, às vezes, podem escrever uma coisa assim, tipo, não, mas tá querendo dizer que TDAH é delinquente? Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você cai numa situação onde fica restrito às suas possibilidades de escolha. Restringe. A chance de acontecer pode ser maior. Quer valer? Qual o dado que você puxou aí da associação? 5 a 8% das pessoas do mundo têm TDAH, seja aqui ou na China, certo? Beleza. Foi feito um estudo no Reino Unido em 2014, não tem nem 10 anos, onde estudaram a população carcerária do Reino Unido e chegaram à seguinte conclusão: 25% dos presos tinham traço de TDAH. Não precisa pensar muito para você entender o que eu quero dizer. Se você tem uma sociedade global, entre 5 a 8% possui o transtorno, diagnosticado ou não, e na penitenciária tem 25%, talvez porque as circunstâncias da vida, porque talvez uma daquelas pessoas, um daqueles adultos que eu conversei numa mentoria, que estava cansado de ser demitido a todo momento, de repente aconteceu alguma coisa com ele, foi para lá, e aí você tem uma situação onde fica mais propício que isso aconteça. Isso é dado científico. Está lá nos presídios do Reino Unido. Se fizer esse estudo no Brasil, a chance de dar um número parecido, eu acho que é muito alta. O que eu quero dizer aqui, Ed, é o seguinte: era só você fornecer o medicamento e o tratamento com o psicólogo. E o diagnóstico, né? O diagnóstico. Era só facilitar o tratamento. Minha mãe é professora de escola pública. E é muito engraçado, porque minha mãe dá aula já faz mais de 30 anos, 36 anos. E hoje o ensino público ele é inclusivo, né? Então você mistura os alunos. É muito bom. Porém, o preparo dos professores é zero. Então, das conversas que eu tenho com ela é tipo, pô, beleza, eu tive aula, eu tive não sei o que. Só que chega um aluno, às vezes com síndrome de Down na sala de aula, e você tem que alfabetizar junto com os outros alunos, você tem uma dificuldade de conseguir, e às vezes uma sala com muitos alunos, como é que eu consigo tratar aqui igual junto com esse contexto, com o salário miserável que o professor recebe, com a falta de capacitação que o professor recebe? É o quanto a máquina pública, ela pode até ser bem idealizada no papel, na sua concepção, mas ela é muito pouco eficiente na sua prática. Porque quem está lá, os professores que estão lá, às vezes não tem um preparo para fazer isso. Então imagina hoje um professor de escola pública que recebe um aluno que tem TDAH. É um professor que ele é tão escorraçado pela sociedade que às vezes, tipo, vou ter que chamar a mãe, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, às vezes a mãe não pode vir porque a mãe joga pra escola porque é pro filho ter merenda, é pro filho ter almoço, pra casa não ter que ter mais um almoço, e a mãe não consegue vir porque a mãe deve estar trabalhando às vezes das 9 às 6 e quem busca é o avô e a criança vai da escola e fica com a vizinha e tudo mais. Como é que a gente espera que uma professora de uma escola pública que é, desculpa gente, é triturada É assim. pela máquina, vá receber essa criança e vá ajudar a diagnosticar ela para essa mãe, que às vezes também não tem essa instrução, entender o que é o TDAH, para ir buscar ajuda no SUS, que não vai ter ajuda no SUS, e aí caso consiga ser diagnosticado no SUS, vá buscar o remédio que não tem dentro do SUS, vai ter que gastar o dinheiro para ter... É difícil, leva pancada de todo lugar. E aí, para você ter uma ideia, as melhores palestras que eu já dei na vida foram para professores. Os professores, eles querem aprender. Eles querem entender o TDAH. Como é que eles vão lidar com aquela criança? Eles têm esse desejo, sim. Mas o que falta muitas vezes é condição. Porque, por exemplo, chama do aluno que é atípico, né? É o TDAH, é o Down, é o com autismo ou a dislexia, que precisa de um cuidado maior, tá? Nem todos esses alunos vão ter, por lei, o fornecimento de um professor auxiliar. Por exemplo, o autismo tem. Uma criança que tem um autismo o autismo verbalizado, né, que você consiga falar, que é o que é mais... esqueci a palavra agora. É porque tinha uma palavra que era menos severo, né? Mas tem uma outra denominação que me escapou agora. Mas aquele autista
que ele consegue ter um aprendizado em sala de aula com mais facilidade. Mesmo assim, ele tem direito a um professor auxiliar. O professor auxiliar, quando está do lado da criança com autismo, facilita o trabalho do professor que está lá na frente também. Porque, assim, a gente sabe que isso vem de décadas, né? O MEC, a cada ano, vai dando mais conteúdo, a jornada do horário, a carga horária de aulas vai só aumentando e o salário não aumenta proporcionalmente, as condições não aumentam proporcionalmente. Então, a gente sabe que existe isso no Brasil. Agora, veja como a vida do TDAH ela é difícil por todos os lados. Tem professores que vão atentos para uma palestra minha, que eu faço ali em Brasília, em várias escolas de Brasília eu já fiz, escolas públicas, inclusive. Tenta aplicar aquelas ferramentas e consegue ter ganhos. Por outro lado, ele não consegue, por exemplo, o TDAH, ele não tem direito a um professor auxiliar como a criança com autismo tem. Então, muitas vezes, é uma criança que tem muita dificuldade, cara. É uma criança que ela vai ter dificuldade para conseguir focar no professor, sentar lá na frente, ficar parado na frente. A professora até coloca, a criança levanta toda hora. E é interessante a criança levantar sim, mas como é que o professor vai gerenciar? Conteúdo, demais alunos, o aluno precisa levantar, o aluno precisa ficar sentado, o aluno com problema de visão. Cara, ainda pensa com TDAH com dislexia. Numa escola pública. Sofre, cara. Sofre, entendeu? E aí o que eu falo pra você, Ed, é o seguinte, se tivesse um pouco mais de zelo, um pouco mais de atenção do poder público nisso, seria maravilhoso. Porque veja, eu falei pra você, eu estive lá no Ministério da Saúde, conversei com um dos assessores lá, que nos recebeu, eu e o Muvim, tudo, e foi ele que falou, cara, eu tô ciente desses números aqui, mas esses números são irrisórios. Não tem tanto impacto assim, entende? Mas ainda é uma regra de que os medicamentos para o TDAH não fazem parte do Rename, não são fornecidos. Como é que você que está em casa, que você não mora num estado que fornece gratuitamente medicamento, pode conseguir? Você precisa recorrer à Defensoria Pública. Você vai citar a Constituição do dever do Estado de fornecer para você uma saúde de qualidade, de fornecer um atendimento médico com celeridade, com qualidade, para que você consiga ter uma vida plena. O direito à felicidade ele ainda não consta na Constituição, mas tem deputados que querem fazer uma emenda para colocar. E esse direito à felicidade... No Brasil? No Brasil. Mas sei lá, vai que melhora alguma coisa. Você tá feliz no Brasil, você tá alienado, ou é você que tá... Ou você é o problema, né? Enfim, mas o que eu tô dizendo é que, veja, que você pode utilizar até isso para que você possa brigar pelos seus direitos. Então, Ed, não tem vida fácil. Você que tem TDAH e você não está numa família minimamente estruturada para poder dar conta, você vai ter muita dificuldade. Então você tem que brigar com unhas e dentes. O que é brigar com unhas e dentes? Se você mora numa grande metrópole, cara, procura um hospital universitário. Às vezes no hospital universitário você pega ali graduandos, cara. Pessoal que está no último semestre, pega psicólogas para ter que cumprir ali o estágio. Você consegue ter rapidinho, em uma semana você marca uma consulta, você consegue ter esse acompanhamento. Você já viu aqui na Uninove, aqui perto? Não. Aqui tem um consultório, vocês já viram no metrô vindo? E é muito legal, assim, desculpa até pausar, a gente volta já da faculdade, tá? Eu odeio interromper TDAH, porque eu sei que o pessoal às vezes não consegue voltar ao filme. Eu vou escrever no braço aqui, ó. Mas é muito legal que eles fizeram um consultório dos psicólogos e dos terapeutas, é de vidro, e é bem na frente do metrô. Então quem sobe pelo metrô, ou passa aqui no metrô sentido pra dentro do bairro, você vê tipo, as salinhas, você vê a plaquinha, então é um lugar muito legal, eles fazem atendimento, exatamente o que você falou, é gratuito, com horário, com prioridade, é muito legal, porque essa é uma coisa que a gente acaba falando e poucas pessoas vão ver. As pessoas às vezes não sabem que existe até, né? Esse tem um risco, né? Então veja, e não apenas isso, você pode brigar também na Defensoria Pública, dizendo que você não tem condições e tudo, mas que você tem direito a uma saúde de qualidade e tal. O defensor público, ele vai fazer essa petição para você e vai levar para o juiz. Não é causa-ganha, tá? Porque, na verdade, advogado diz que não existe causa-ganha. Esse nome é errado. Mas, assim, existe boas chances que você consiga ter um amparo para você poder ir na farmácia de alto custo, buscar, com a tua receitinha, buscar o medicamento lá. Mas tem que brigar. A vida pro TDAH não é fácil. É uma vida cara, é um tratamento caro. E se você que tá me ouvindo aí é pai de um filho com TDAH e já tá essa dificuldade até de reconhecer o transtorno, você tá vendo que o menino tá dando dificuldade na escola e tal, nos ambientes, e você ainda não procurou ajuda? Cara, procure. Porque quanto antes você buscar ajuda, seja como for, você mitiga as consequências do TDAH. Essa criança tem mais chance de crescer com uma autoestima boa, tem mais chance de passar mais facilmente pelas séries, não ser reprovada, não cair nas estatísticas e não ser um problema que você consegue contornar. Cara, a criança com TDAH é aquela criança que está tirando 3, 4, 2 numa prova,
que já tem certeza que é burra, e se ela faz um acompanhamentozinho com um psicólogo, 1 vez por semana, 1 hora por semana, mais um psicopedagogo ali 2 vezes por semana, 3 vezes, ajudando no processo de aprendizagem, ela tira 8 daqui em 30 dias. Ela sai de 2 para 8. Não é burrice, não é inteligência boa, mas é uma questão de técnicas, métodos e como você fazer aquela criança reter esse conhecimento de uma forma eficaz. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre TDAH. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar aqui embaixo também um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!